Eu me chamo Cristiane, sou consagrada de vida da comunidade Instrumento de Deus. Estou aqui com meu marido, Acácio. Os meus filhos estavam aqui também, mas agora vão passar a tarde na casa dos avós, né? O quanto é bom essa rede de apoio para nos ajudar. E estou muito feliz de estar aqui para a gente poder partilhar um pouquinho, né, daquilo que Deus tem feito na minha vida e tenho certeza que já tem feito na vida de vocês também. Por isso vocês estão aqui hoje. Para a gente poder começar, eu queria saber quem aqui já conhece a Instrumento de Deus, a comunidade Instrumento de Deus. Certo. Quem veio porque viu alguma coisa na internet falando do Vinde Verde? Não? Tá. Quem aqui não sabe o que está fazendo? Aqui. Maravilhoso, isso mesmo. E quem aqui está procurando por respostas? Oh, aí, ó, não sabe o que está fazendo aqui, mas está procurando resposta. Muito bem. Glória a Deus. Então eu tenho certeza que no dia de hoje, nessa manhã, Deus vai colocar no nosso coração, no coração de cada um de vocês, aquilo que Deus tem como projeto para a vida de vocês. Vocês acreditam? Sim. Vocês acreditam? Sim. Diga amém. Amém. Muito bem, então vamos lá. Quem trouxe a Bíblia? Ninguém? Então pode pegar também aqueles que não trouxeram, pegar ali pelo celular, né? Hoje a gente tem esta graça do celular, de poder olhar. Então vai lá, busca ou procura na sua Bíblia a palavra Evangelho, né, de João 1, do 35 ao 42. Amém? Misericórdia. Misericórdia. Espera aí que tem que pôr no Google. Maite achou. Mateus também. Isso aí. Foi? Quem já ouviu sobre esta passagem? Já leram? Alguém? Esse comecinho deste evangelho? Muito bem. Então vamos lá. Maite, você pode ler para nós? Você vai ler então do 35 ao 42. Pode vir aqui. Tudo, não tem problema. João 1, 35 a 42. Lançamento, né? Uhum. Tá. No dia seguinte, João se achava lá de novo com 2 de seus discípulos. Ao ver Jesus que passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Jesus voltou-se e, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que procurais? Disseram-lhe: Rabi, que traduzido significa mestre, onde moras? Disse-lhes: Vinde e vede. Então eles foram e viram onde morava, e permaneceram com ele aquele dia. Era a hora 10ª aproximadamente. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Encontra primeiramente seu próprio irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Ele conduziu a Jesus. Fitando-o, disse-lhe Jesus: Tu és Simão, filho de João. Chamar-te-ás Cefas, que quer dizer pedra. Palavra do Senhor. A salvação é do Senhor também. Amém, não tem problema. É do Senhor. Vocês já tinham ouvido, então, um pouquinho dessa passagem? Essa passagem é a palavra fundacional da nossa comunidade, né? Que Deus colocou ao coração do nosso fundador, o Padre Fábio Lima. Então é uma passagem muito importante para nós, né, da comunidade Instrumento de Deus, porque essa passagem
é que nos movimenta, nos impulsiona a sermos instrumentos de Deus, né? Então, é uma passagem importante. E aí, vamos falar um pouquinho dela. Como a gente leu, o que está acontecendo nessa passagem? João Batista está lá, né? E aí, tinha algumas pessoas que seguiam, né? João Batista, tudo. E ele estava lá preparando um caminho, né, para Jesus. E Jesus passa. E aí, o que ele fala? Eis o Cordeiro. E aí, o que aconteceu? Os discípulos, né, 2 discípulos, deixaram João Batista e começaram a seguir Jesus, né? Então, essa passagem, ela narra os primeiros discípulos, né? O primeiro segmento ali de discípulos, né, de encontro a Jesus. Então, o que essa passagem quer falar para nós, né? A partir do momento onde João Batista aponta ali para Jesus, eis o Cordeiro, os discípulos se sentiram, né, ansiosos, naquela agitação. Nossa, é o Cordeiro de Deus, aquele que ele tanto falava, aquilo que eu tanto buscava, aquilo que eu tanto preparava, tá ali, né? Então, imediatamente, né, algumas traduções usam essa palavra, imediatamente eles deixaram ali João Batista e foram seguir Jesus. Foi assim também na vida de vocês? Esses dias brincava, né, que existe um João Batista na nossa vida, aquele que apontou o Cordeiro para nós. E aí, qual foi a resposta? Foi imediatamente? Ou a gente ainda está lerdando? Né, tá indo em processo lento. Jesus está lá, está caminhando, e a gente está, opa, aqui, dá um passo e volta 3, né? Peraí, né? Dou mais 1 e volta 5, né, para trás. Os discípulos não. Eles tinham certeza, porque João Batista, eis o Cordeiro. E eles saíram imediatamente para poder seguir Jesus. E aí, nesse caminho, né, de João Batista até Jesus, aconteceu um diálogo importante. Jesus caminhando, esses 2 discípulos atrás de Jesus, ele sentiu a presença deles, olhou para trás com um olhar penetrante para os discípulos lá. O que procurais? Né? Por que vocês estão aqui atrás? Né? O que está buscando? O que vocês estão buscando? O que vocês estão procurando? Pergunta essa que Jesus fez para os discípulos, mas é uma pergunta diária para nós. Como é seu nome? Adriana? Adriana, o que procurais? Adriana. Mateus, o que deseja? Ariane, o que você está buscando? Jennifer, o que procura? Foi o que ele perguntou aos discípulos. Os discípulos já tinham a certeza no coração deles daquilo que eles estavam buscando. E aí, o que eles responderam? O que eles responderam? E aí, mestre, onde moras? O desejo no coração deles era tanto que eles, mestre, aonde o Senhor mora? Porque eu quero ir junto contigo. Eu quero a felicidade está em vós. Aonde o Senhor mora que eu quero permanecer contigo? Era o anseio do coração daqueles discípulos, de saber onde Jesus morava, para poder permanecer junto com Ele. A felicidade está em vós, Senhor. E é isso que eu quero. Então eu quero seguir-te, né? Com o desejo mais profundo do coração ali deles, porque eles tinham essa certeza. Então hoje, nós precisamos ter a certeza daquilo que nós estamos procurando e buscando. Nós estamos vivendo num tempo onde a maioria das pessoas não sabem o que estão procurando, o que buscam,
o que desejam de fato do fundo do coração. A grande maioria não sabe. Por isso que a gente não corresponde imediatamente. A gente fica aqui, ó, dá um passo e volta 3. Porque no fundo a gente não sabe o que está buscando. E é muito importante a gente reconhecer isso, né? Saber o que está buscando. Achei bonito, né? Teve o Desperta, e aí rolou um vídeo na internet onde estava todo mundo cantando. Eu não sei cantar, né? A música lá, o Senhor virá, como é que é? Pois o Senhor virá, Ele não tardará. Por quê? Que eu seja santo, Isso. santo, santo, pois Deus é santo, santo, santo. Muito obrigada, amor. Mas é lindo, né? A gente olha o vídeo e se emociona, né? O Senhor virá. Mas se eu não sei o que eu estou buscando, o que eu estou procurando, o Senhor vai vir e eu não vou reconhecer, porque eu não sei. E aí, o que adianta eu estar aqui, ó? O Senhor virá, mas no fundo eu estou perdida. Estou paralisada nas situações da minha vida. Ele vai passar, vai chamar lá, ó, Natália. E a Natália? E aí? Eu tenho uma coisa com música, né? A gente precisa dar sentido àquilo que a gente canta. Que a gente está cantando, né? O Senhor faz, o Senhor virá, né? O cura, não sei o quê, né? No meu coração. Mas às vezes a gente está aqui, ó, com a mão cantando, mas na verdade estamos assim, ó. Precisamos trazer essa verdade, reconhecer a realidade da nossa vida e lutar com ela, né? Saber o que está procurando. Porque olha só, João Batista, ele preparou o caminho. Então os discípulos tinham certo aquilo que eles queriam, aquilo que eles desejavam. Por isso eles corresponderam imediatamente, não corresponderam com lentidão. Eles não estavam perdidos ali naquele momento. Porque existia uma certeza no coração deles. Existia uma paz que inquietava o coração dele. Por isso que quando eles viram Jesus, é ali. É a paz que eu preciso. É nele que eu vou encontrar o meu descanso, da agitação da minha vida, das minhas inquietações, dos meus questionamentos. É nele. Por isso eu correspondo imediatamente. Foi assim com os discípulos. E a gente precisa pedir esta graça para ser assim conosco também, né? Eu sempre falo muito dessa questão do autoconhecimento. Quando a gente não sabe quem nós somos, qualquer coisa nos define. Qualquer pessoa vai nos definir quando a gente está perdido nesse sentido, né? Aquela famosa pergunta, né? Quem é você? Igor, quem é você, né? Quem é você? Qual tem sido a nossa resposta? Nós sabemos quem nós somos? Nós temos tomado posse desta eleição de Deus por nós? Sabemos a nossa identidade? Porque se nós não sabemos, a gente vai ficando perdido e aí a gente vai andando com todo movimento, com qualquer movimento que passa na nossa vida. Então a gente precisa de fato tomar cuidado. Quando a gente fala de felicidade, é a maior busca de todo mundo. Quando pergunta, né, o que você está procurando? Eu quero ser feliz. Eu quero ser livre, eu quero ser feliz, é isso que eu desejo, é isso que eu procuro, é isso que eu busco. E eu percebo assim que na maioria das vezes a gente vai colocando condições para viver essa felicidade, não é verdade? Eu estou mentindo? Quais são essas condições, né? Olha, eu só vou ser feliz se eu conseguir tal emprego. Eu só vou ser feliz se eu tiver outro trabalho. Eu só vou ser feliz se eu começar a namorar. Eu só vou ser feliz se eu casar, né? Eu só vou ser feliz se eu entrar em tal realidade na paróquia, em tal movimento. Aí eu vou ser feliz. Nós vamos colocando condições. Tem um santo da nossa igreja, São José Maria Escrivá, todos conhecem?
ele fala sobre uma síndrome que se chama a síndrome do quem me dera. Vocês conhecem essa síndrome? Vamos ver se vocês vão se encaixar nela, sim ou não. Ele diz que nós temos a síndrome do quem me dera, porque a todo momento nós estamos assim. Quem me dera se eu fosse igual a Paula. Nossa, quem me dera. Quem me dera se eu cantasse igual a Cássio. Oh. Quem me dera. Quem me dera se eu fosse rica. Se eu fosse rica, nossa, eu estaria muito feliz em encontrar a liberdade lá no dinheiro, né? Nossa, quem me dera se eu fosse inteligente igual o Bruno. Quem me dera, né? Quem me dera se eu fosse bonita igual tal pessoa. Então a gente tem essa síndrome e a gente vai colocando condições para a nossa felicidade nas coisas, nas pessoas. Certo? Fez sentido para vocês? Vamos lá, vamos ver se vocês estão sinceros mesmos. Quem tem a síndrome do quem me dera? Oh, meu Deus. Pois é. Então, quando a gente sabe de fato quem nós somos, todas essas coisas caem por terra. A gente para de pôr condições para ser feliz, porque a gente já tem a certeza da felicidade, que é em Deus. Então eu não preciso ser igual a ninguém. Eu não preciso ter as coisas das outras pessoas. Porque a minha identidade, a minha eleição por Deus, eu já sei qual é e já sei o que eu preciso viver. Então aí começa o nosso processo. É fácil? O que vocês acham? É difícil? É difícil porque nós temos que romper com muitas situações da nossa vida. Muitas vezes a gente precisa, mudar de direção o barco da nossa vida, muitas vezes, para a gente poder correr de encontro a essa felicidade. E aí, deixa eu voltar aqui, senão eu vou longe. Tem São João Paulo II, ele diz uma frase que eu achei assim, muito, muito pertinente. Ele fala assim que pecado é procurar Deus aonde Ele não se encontra. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga: aonde você tem buscado Deus? Agora diga uma outra coisa para essa pessoa: cuidado. Cuidado com os caminhos que você tem percorrido para encontrar a Deus, para buscar a Deus, porque São João Paulo II falou: pecado é procurar Deus aonde Ele não se encontra. Todo mundo quer ser feliz buscando Deus aonde Ele não está. Eu quero ser feliz, mas eu busco Deus aonde Ele não está. O que tem acontecido, né? O Rian, você tá procurando chifre na cabeça do cavalo. Jennifer, vai procurar na vaca, porque o cavalo não tem chifre. Você tá entendendo? Deu para entender? Aonde vocês têm buscado Deus? É no cavalo que não tem? Então não está lá, amigo. É pecado buscar onde Ele não está. Fazer coisas aonde Deus não está. Procura no lugar certo. No lugar certo você vai encontrar as respostas dos teus anseios, das tuas inquietações. Oh, glória, gelada ainda, nossa. Pois é. Jesus, ele pergunta aos discípulos: quem vocês estão procurando? E eles correspondem pela certeza no coração de vocês
E a alegria era tanta no coração deles, que eles querem permanecer. E aí Jesus fala para eles o quê? E eles foram. Vocês têm ido ao todos os vinde e vede que Jesus convida vocês a estarem, a permanecerem? A cada processo que o Senhor pede de mudança, e Ele fala para vocês, vinde e vede. Como eu tenho correspondido? Precisa ficar claro para nós também que não dá para a gente viver só de paixão, só de momentos. A semana passada foi o primeiro dia de cerco de Jericó, que está tendo na Santa Zita, né, que a comunidade está fazendo. E aí eu achei interessante uma situação, logo no começo da celebração, tinha um casal que me chamou muito a atenção. Eu estava com o Felipe no colo, foi bem na hora da entrada, onde o padre estava entrando, no canto de entrada. E aí eu reparei que, né, estava o moço e provavelmente a esposa, eu não sei, estava de costas, assim, né? Aí eu olhei, mas, né, enfim. Aí depois, né, nesse dia o Felipinho estava chorando bastante, eu tive que ficar lá fora com ele. Aí eu saí na hora da homilia, fui lá fora com o Felipe para ver se ele dormia, fui dar mamar. E esse casal estava sentado na escada da porta da igreja. Eles saíram da homilia e sentaram na porta lá. Aí dei mamar para o Felipe e fiquei olhando. Aí eu falei assim, deixa eu pegar o carrinho, né? E eles estavam conversando, assim, meio bravos. Aí eu falei assim, vou pegar o carrinho, depois eu volto, né? Vamos ver. Eu peguei o carrinho para colocar o Felipe para dormir. E aí fiquei ali na porta, perto deles. Aí o moço levantou e virou para mim e falou assim, nossa, olha, nunca vi um negócio desse. Aí eu, o quê, meu Deus? Como que a gente vem para uma missa de cerco de Jericó e o padre na homilia fica falando da vida dele? Onde já se viu? Missa de cerco de Jericó é para proclamar curas, é para proclamar transformação na vida do povo, né? Eu falei assim, olha, é que o que ele está trazendo, o testemunho da vida dele tem a ver com o tema de hoje, né, do pecado e tal. Não, mas eu nunca vi um negócio desse, eu vou embora. Pode ir, né? E aí, por que eu estou trazendo isso? Porque, às vezes, né, a gente na nossa busca na igreja, a gente quer viver só de momentos, quer viver só as curas, né? Eu até, né, preciso confessar, né, porque veio na minha cabeça, nossa, é casal de cerco, que fica pulando em cerco, né? Por isso que eu falei, pode ir, né? Então, a gente quer viver só os momentos, quer viver só o extraordinário, quer só ver os milagres, as curas, viver aquele momento. Jesus não é só momentos, são todos os dias. É a nossa vida, é a vida inteira. Ô, glória! Então, nós precisamos sair dessa zona só de paixão, de buscar num canto e buscar no outro, só para sentir aquela emoção de retiro em retiro, retiro em retiro, mas não criamos raízes, não nos aprofundamos. E aí a gente continua perdido. Aí a gente ainda continua aqui, o Senhor virá. E o Senhor está passando e a gente está aqui, procurando qual cerco nós vamos. E o Senhor está aqui, ó, está na tua frente. Precisamos nos aprofundar. Jesus nos pede, né? Vinde e vede, seguir Jesus. E isso requer um movimento na nossa vida. Sair de nós mesmos, né? E mudar aquilo que precisa. Eu vou contar brevemente, deixa eu ver aqui o... Eita. Vou contar brevemente aqui uma história, né? Eu vim para São Paulo, eu era criança ainda, eu devia ter a idade da minha filha, Giovana, uns 8, 9 anos. E aqui sempre foi tudo muito diferente em São Paulo em relação a Brasília, né? Então, só um parênteses.
Em Brasília nem existia computador, aqui em São Paulo já tinha computador e todo mundo tinha um computador em casa, então aqui já era né? E da onde eu vim, não. Então quando a gente chegou aqui, era tudo diferente para mim, para minha irmã, para meu irmão, principalmente para mim e para minha irmã, que a gente só tem 4 anos de diferença, então a gente viveu as mesmas coisas. Então nosso cabelo era diferente, a nossa roupa era diferente. Eu vim do interior de Brasília, então a roupa era totalmente diferente que a gente usava. Os cabelos, ninguém se importava com o cabelo lá. Acordava e, como diz meu marido, e foi ontem, ia pra rua, não tem problema, ia brincar, tava tudo bem. Mas quando a gente chegou aqui em São Paulo, era diferente, as meninas de 9, 10 anos, tudo, né, fazia chapinha, já corria atrás dos meninos, mas não que nem era em Brasília, a gente corria pra brincar de pega-pega, as meninas já corriam pra beijar na boca dos meninos, com 10, 11 anos. É misericórdia, né, então era bem diferente. Então, eu e minha irmã, a gente era muito para trás nesse sentido, né? Então, a partir de então, quando a gente entrou nas escolas aqui em São Paulo, a gente começou a sofrer um pouco. Começaram, hoje tem nome, né? O tal do bullying. Antes não tinha, era zoada mesmo, né? As meninas lá do interior, as caipiras, não sei o quê. Aí era o cabelo, era a roupa que zoavam, enfim. Só que quando você não tá bem com você mesmo, né? Isso ali criança, adolescente, né? O meu pai e minha mãe, no caso, que não tinha essa abertura do diálogo, né? Então a gente se machucou com as coisas. Então foi criando na minha vida muitos traumas. E aí, quando chegou na minha fase de adolescente, 15, 16 anos, eu comecei a procurar, porque eu tinha um anseio muito grande no meu coração. Comecei a buscar, mas eu estava buscando em outro caminho, porque eu não conhecia a Deus. Comecei a buscar nas coisas, comecei a buscar nos meninos. Com 16 anos eu estava mais bonitinha do que quando eu estava com 8, né? Já tinha entendido São Paulo, já vi que eu precisava usar uma roupa curta, para as pessoas me verem, né? Então eu coloquei a roupa curta, né? Falei assim, não, vou abalar agora, né? O acaso me conheceu nessa época agora, né? As pessoas vão me notar, vão me reconhecer. Então eu comecei a buscar nos meninos, no colo de um, no colo de outro, a ficar. Tinha que se vestir igual a todo mundo para poder me encaixar naquele grupo. Tinha que falar igual a todo mundo para poder permanecer naquele grupo, né? E as coisas foram me definindo. Eu fui ficando longe dessa eleição de Deus. Eu fui ficando longe de entender esta identidade. Eu fui perdendo. Eu fui me distanciando. Eu fui procurando, eu fui mergulhando, buscando uma felicidade que não era a felicidade de Deus. E eram felicidades momentâneas. Né? Porque, beleza, ia lá pra balada, ficava com não sei quem. E saía com as amigas e tal. Era uma felicidade momentânea. Escrevi até esses dias, né? Sempre que eu chegava em casa, depois de uma festa, depois de ter ficado com tal menino, eu encostava a minha cabeça no travesseiro e aquela encostada da morte. Porque as lágrimas vinham, porque era felicidade momentânea, ela passava, não era eterna. Eu estava buscando errado, então eu chorava e não entendia. Mas poxa, eu fiquei com o menino que eu desejava, a minha tal amiga me levou para um lugar que eu queria, mas não era isso. Então eram aquelas encostadas de muitas noites que me fizeram refletir. E aí teve um dia onde, nessas encostadas, onde eu pisei na jaca mesmo à noite, né? Foi um tempo difícil na minha vida, onde eu resolvi ir para uma balada muito doida, né? Aquelas da madrugada. Não, pode vir, vou com tudo, né? E aí quando eu cheguei em casa, coloquei, né, minha cabeça no travesseiro, comecei a chorar com um vazio profundo na alma,
porque eu estava preenchendo vazios com vazios. E aí eu fiz minha primeira oração, minha oração sincera para Deus. Eu falei: Jesus, se você existe mesmo, eu não aguento mais. Muda a minha história, muda a minha vida. Eu quero viver algo diferente. Eu não quero mais deitar nessa cama e chorar. E Deus tem pressa. Deus, Ele tem pressa com as nossas vidas, de resgatar e salvar as nossas vidas. Foi em 2008. Ele colocou um João Batista na minha vida, né? Meu marido. Uma semana depois dessa oração, apareceu o Acácio na minha vida, onde, né, foi me levando para os caminhos da igreja. Hoje, se eu sou consagrada na comunidade, foi porque um dia essa moça aqui, ó, Maitê, me levou na comunidade. Sabia? Primeira vez que eu fui na comunidade de Instrumento de Deus foi a Maitê que me levou, né? Outra João Batista aí, que me trouxe, né? E aí eu fui buscando, fui procurando, fui entendendo o que era essa paz, o que era essa felicidade, né? Até um dia que o próprio Jesus me fez esse convite: vinde e vede, minha filha. Eu sou a felicidade que você tanto anseia, que você tanto busca. Nosso fundador, ele fala para nós, né? Aqueles que tiveram um encontro verdadeiro com Jesus Cristo têm as suas vidas transformadas, têm as suas vidas em movimento. Em movimento. Não é parado, é em movimento. Então, a partir disso, desse encontro, onde Deus começou a transformar a minha vida, tudo começou a mudar. Eu rezei, eu pedi para o Senhor mudar a minha história, a minha vida. E as coisas de fato começaram a mudar. E aí me vem uma pergunta, né? Vocês que estão aqui hoje, já tiveram esse encontro com Jesus? Sim ou não? O meu foi em 2008. E é legal a gente fazer memória deste encontro, né? Onde Jesus falou conosco no nosso coração. E aí vem uma outra pergunta: se vocês já tiveram um encontro com Deus, por que estamos perdidos ainda? Por que não estamos sabendo aquilo que nós buscamos ou procuramos? Por que a gente ainda está parado nas coisas, está parado nas pessoas? E aí muitas vezes estar parado nas coisas e nas pessoas nos desviam do olhar de Deus, porque a gente faz daquela coisa, daquela pessoa, o nosso Deus. E não é isso que o Senhor nos pede. E aí a gente vai entrando numa acomodação, né? Porque aí a gente não quer colocar para fora aquilo que é necessário nesse convite do vinde e vede que Jesus nos faz. Tem uma... Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre assídia. Sabe o que é? Não? Preguiça, né? Mas eu vou trazer para vocês um contexto de preguiça diferente. Né? Comentando aqui sobre estarmos parados. Eu vejo que a grande maioria de nós temos uma preguiça interior. O que é essa preguiça interior, né? Porque preguiça, vamos lá, todo mundo faz muitas coisas. Aqui não é do fazer, né? Sai para trabalhar, sai para estudar, vem ajudar na paróquia, na comunidade e tal. Tem a sua vida agitada. Eu aqui, né, cuidando das crianças, o marido, casa, enfim, todo mundo tem. Não é do fazer, mas é uma preguiça interior. É uma preguiça que muitas vezes está tão amarrada em nós que não nos deixa viver esse movimento em Deus. Porque eu não quero mexer nas minhas realidades, que é necessário movimentar na nossa vida. Deu para entender?
Então a gente precisa muito pedir para Deus esta graça, desta preguiça não fazer parte da nossa vida. Porque é isso que faz com que a gente não mexa nos nossos pecados, não mexa nos nossos vícios. Quando a gente fica nesse processo de estar acomodado, de estar parado, não mexendo nas realidades da nossa vida, de mudar a nossa vida, a nossa história, de colocar o percurso em Deus, nós ficamos tristes. E sabe por que a gente fica triste? Né? Aí entra o autoconhecimento aí. A gente fica triste porque nós estamos no túmulo, né? Vício, né? Estado de morte, né? Preguiça, estado de morte. Nós estamos no túmulo achando que estamos no castelo, lá na 7ª morada. Aqui, Senhor, virá, né? Estamos na 7ª morada. Quando na verdade estamos no túmulo, na morte, estamos lá paralisados nas situações da nossa vida, porque não queremos mexer na realidade que é necessária, no pecado, naquele vício que cada um sabe, e o Senhor conhece o coração de vocês. Hoje o convite, vinde, vede, é para que a partir de hoje, cada um de nós possa fazer um movimento novo na nossa vida. Sair desse túmulo. O túmulo, né? Vamos pensar lá no dia tinha a pedra, né? A pedra é dura. Para você sair do túmulo, você precisa arrastar aí essa pedra. Requer o quê? Esforço. Requer sacrifício. Então o Senhor nos diz: vinde e vede. Faça o movimento necessário na sua vida. A felicidade está em mim. A paz que você tanto procura diante das agitações da sua vida está em mim. Vinde e vede. Eu quero partilhar uma regra de São Bento, que ele fala assim: precisamos estar comprometidos a buscar, dispostos a deixar as suas seguranças para se abrir ao dom de Deus. Buscar é uma operação e uma atitude absolutamente necessária para escutar e acolher a própria verdade presente no íntimo, lá onde o Senhor está. Santo Agostinho fala para nós: nós estamos procurando fora aquilo que já está dentro de nós. Aonde você tem buscado a Deus? Aonde você tem buscado a sua felicidade? Aonde você tem buscado essa paz? Gente, Deus já imprimiu em nós essa busca. Ele já imprimiu em nós essa paz inquieta, né? E a gente só encontra esse sossego, esse descanso no colo dele, é nele. É ele que vai acalmar a agitação da nossa vida. Mas para isso nós precisamos fazer os nossos esforços de tirar esta pedra, reconhecer aquilo que eu preciso buscar, reconhecer aquilo que Deus tem feito na minha vida. Deu para entender?